to my baby that your mama loves you so much, and your daddy, this whole family love you so much, and you guys have got to be strong, because you are. I just know, I just feel in my heart that you're okay. Quando falamos de infâncias traumáticas, ninguém poderia ter tanta propriedade sobre o assunto do que Susan Legge. Na verdade, muitas pessoas ainda se perguntam como ela conseguiu sobreviver. E falando a verdade, ela quase não conseguiu. Mas este não é um vídeo para tentar justificar os atos desta mulher. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre seus crimes e, claro, mergulhar um pouco na história dessa homicida para mostrar o passado de um assassino, não para dar um sentido ao que ela fez, mas para vocês terem uma ideia de como esse tipo de gente surge, como um assassino é moldado dependendo das circunstâncias que o envolvem. Por exemplo, a sua formação como ser humano. Police say Smith admitted killing her sons, 3-year-old Michael and Alexander, who was just over a year old. The Union County Sheriff says Smith is repentant and heartbroken. Her car was pulled from a murky lake Thursday. The bodies of the boys were strapped in the back seat. An autopsy revealed the boys were not killed beforehand. They drowned. Susan nasceu no dia 26 de setembro de 1971, em Union, na Carolina do Sul. E embora sua vida familiar fosse conturbada, ela era uma garota muito inteligente e parecia se dar muito bem na escola, além de ser bastante popular e querida por todos. A jovem Susan era conhecida na escola como uma garota muito amigável e divertida, que frequentemente era premiada por suas boas ações e personalidade atenciosa para com seus colegas, chegando a ser eleita líder de sua turma no Grêmio Estudantil. Ela parecia ser uma jovem bem-sucedida, mas na verdade era como se Susan estivesse vivendo duas vidas. Em sua casa, ela era uma criança assustada, que tentava superar a morte do seu pai e ao mesmo tempo tinha que lidar com seu padrasto abusivo. Conforme Susan ficava mais velha, as rachaduras em sua personalidade estavam começando a aparecer e ela começou a ter um caso com um homem casado no final da adolescência. Por ser uma garota carente de atenção e afeto, ela se sentia desesperada por um pouco de amor e atenção adequados, e esse relacionamento se tornou tudo para ela. A jovem queria viver um conto de fadas, mas o seu amante tinha outras ideias em mente. Apesar do relacionamento ser difícil, Susan conseguiu se formar com louvor no ensino médio. Foi então que veio a bomba. De uma hora para outra, o homem casado cortou todos os laços com ela e Susan ficou em frangalhos. Ela era apenas uma jovem com toda a sua vida pela frente, mas aqui estava de novo, tentando tirar sua própria vida, sentindo-se abandonada e usada como sempre foi. A depressão e dependência por um relacionamento estável se tornou sua companheira nos anos seguintes, e se os seus relacionamentos amorosos não fossem do jeito que ela queria, Susan caía em uma depressão profunda. Mas, de repente, um raio de luz e esperança surgiu em toda essa escuridão, quando ela conheceu e se casou com David Smith. O casal teve 2 lindos meninos. Tudo ia muito bem em sua vida. Eles pareciam ser a família perfeita, mas infelizmente, e mais uma vez, o mundo de Susan desmoronou, principalmente pelos ciúmes doentio que ela tinha do marido, acusando-o constantemente de estar sendo infiel. Não demorou muito e o casal se separou. Susan se viu sozinha novamente, mas ela não estava totalmente sozinha. Tinha seus 2 filhos e para algumas pessoas isso teria sido suficiente, mas não para Susan. Ela queria mais. Ela tinha a ideia de que sua vida deveria ser diferente e ansiava desesperadamente por um relacionamento perfeito, especialmente se fosse com alguém que tivesse muito dinheiro.
Ela acabou conhecendo e se relacionando sim com um homem rico, e os dois se divertiram bastante por algum tempo, mas era óbvio que o casal queria coisas diferentes um do outro. Parecia que o homem estava procurando diversão sem compromisso, mas como sempre, Susan queria mais. Depois de um tempo, este homem escreveu uma carta para ela, basicamente dizendo que não queria levar o relacionamento adiante por causa de seus 2 filhos. Ele praticamente falou para Susan que os meninos iriam atrapalhar os seus planos de viver uma vida de viagens e diversão pelo mundo. Em vez de rasgar a carta, jogá-la no lixo e dizer boa viagem para o cara, Susan começou a ver seus filhos como um problema em sua vida. Em vez de olhar para si mesma, seu próprio comportamento e ações, ela começou a acreditar que o motivo pelo qual não encontrava felicidade e um estilo de vida luxuoso com os homens que conhecia era porque tinha os 2 meninos sempre ao seu lado, como se eles estivessem restringindo sua felicidade, e ela não se sentia mais jovem, livre e sexy. Principalmente por ter que levar 2 crianças consigo para onde fosse. É óbvio que Susan não teve sorte com os homens. Os que ela escolheu principalmente pareciam estar se divertindo e nada mais. Ao mesmo tempo, era muito provável que ela encontrasse alguém decente, que não teria problemas com as crianças. Mas para ela, não. Susan começou a pensar diariamente como poderia pôr um fim ao seu problema, e dentro de sua mente perturbada e doentia, ela pensava em como teria sido sua vida com aquele homem rico se ela não tivesse seus filhos. Então, algo realmente horrível aconteceu no dia 25 de outubro de 1994. Susan ligou para a polícia e relatou que havia sido sequestrada por um homem negro que levou suas 2 crianças embora. Toda a comunidade ficou chocada e devastada por esta jovem mãe que estava chorando em frente às câmeras de TV, implorando por alguém para trazer seus filhos para casa em segurança. Seu ex-marido, David, ficou ao lado dela e segurou sua mão durante toda a aprovação. More than 8 days since Susan Smith claims a carjacker stole her 2 babies. What everyone hoped would be a joyous appearance by Susan and David Smith becomes yet another anguished plea. I would like to say to whoever has my children that they please bring them home to us where they belong. Por longos 9 dias, Susan teve a atuação de uma vida inteira na frente da polícia, da comunidade e da mídia. Mas, após uma intensa investigação policial, tudo foi descoberto e a verdade se mostrou muito pior do que poderíamos imaginar. Não havia nenhum homem negro que a agrediu e levou suas crianças. A verdade é que a própria Susan pegou seus 2 lindos meninos, Michael, de 3 anos, e Alexander, de 1 ano e 2 meses, os amarrou com força no banco de trás do seu carro e deixou o veículo descer uma ribanceira que dava para um lago, conhecido como Lago John Day Long. Ela apenas ficou lá, parada, observando, enquanto as 2 crianças morriam afogadas. E mesmo assim, durante aqueles 9 dias após ela ter assassinado seus 2 filhos, Susan mentiu descaradamente e manipulou todos ao seu redor. Ela ficou lá, fingindo, mais de uma semana, olhando as pessoas nos olhos, vendo toda uma comunidade empenhada em encontrar as crianças, observando toda a ação policial e da mídia e o desespero de seu ex-marido e familiares. Tudo isso sabendo exatamente o que havia acontecido. Você pode até ter se compadecido pela infância turbulenta de Susan e tudo o que ela passou, mas isso não justifica o que ela fez. Susan era uma mulher muito inteligente e sabia exatamente o que estava fazendo. Quando as coisas não aconteciam do seu jeito ou alguém lhe dizia não, o inferno desabava em sua mente, e desta vez ela assassinou os próprios filhos porque era uma pessoa egoísta que queria uma vida sem preocupações, talvez conseguir aquele cara rico que não queria os seus filhos, e seria conveniente que as crianças saíssem de cena. Este não foi apenas um ato aleatório de alguém que estava muito doente para saber o que estava fazendo. Ela planejou tudo, mentiu sobre isso em grande escala, ficou parada e observou a polícia e o público continuarem a procurar os meninos. E nós
Apenas podemos imaginar como David deve ter se sentido. Ele ficou ao lado dela durante todo o tempo, preocupado com seus filhos, e depois descobriu que alguém os havia matado e que esse alguém era sua ex-esposa, a pessoa que ele vinha confortando todo esse tempo. Agora, imagine o que passou na cabeça daquele cara rico que escreveu a carta para Susan dizendo que não queria seus filhos. Sim, aquele cara, ele pode ser comparado a um monstro, mesmo que não saibamos toda a história do relacionamento deles, mas provavelmente ele jamais imaginou que uma mãe fosse capaz de fazer algo desse tipo e só queria dar um fim ao relacionamento, usando as crianças como bode expiatório. Susan pode ter destruído a sua vida devido a problemas mentais e uma vida sem amor e confiança das pessoas próximas, mas, na minha opinião, independentemente de ter sido esse cara rico ou não quem despertou essa fúria mortal, ela teria feito isso de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde. Susan parecia ser uma bomba relógio e tudo teria sido apenas uma questão de tempo. Pois bem, no dia 3 de novembro de 1994, com a rede se fechando e sem mais mentiras para contar, Susan finalmente confessou. Ela alegou que não estava em um estado mental controlado quando tudo aconteceu e que não teve motivos para ter feito o que fez, que apenas fez. Em seu julgamento, a promotoria acreditou que Susan sabia muito bem o que estava fazendo quando matou seus filhos e acreditou que a carta de seu ex-amante rico foi apenas a gota d'água. O juiz levou em consideração a maneira como ela manipulava todos ao seu redor. Com certeza, ela seria condenada à morte, mas o júri, possivelmente levando em consideração seu estado mental e o seu passado traumático, a considerou culpada, mas mentalmente incapaz de responder pelos seus atos, e ela foi condenada apenas à prisão perpétua. Ao longo dos anos em que Susan esteve atrás das grades, ela sempre se meteu em confusão, seja devido ao uso de drogas ou mesmo seu envolvimento com praticamente todos os guardas da prisão. Ela e os guardas faziam sexo a qualquer hora, em qualquer lugar, sem se importar com quem estivesse olhando. Como resultado, a mulher foi transferida para várias prisões ao longo dos anos, mas não conseguia se controlar. Hoje, ela ainda está presa e fará 51 anos em setembro deste ano, 2022. Seus advogados acreditam que Susan poderá solicitar sua liberdade condicional em 2024. Em entrevistas ao longo dos anos, ela afirmou que não é um monstro, que naquele dia que matou seus filhos, ela também iria se matar, mas que algo a convenceu a não fazer isso. Qualquer que seja seu pensamento sobre este caso, tenho certeza que muitas pessoas terão opiniões muito diferentes. Então, vamos discutir sobre isso de maneira ordenada, deixando sua opinião aqui nos comentários. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!